Os erros científicos presentes na obra de Allan Kardec seriam suficientes para abalar a consistência da doutrina dos espíritos? Até que ponto os diálogos de Allan Kardec com o conhecimento científico vigente foram suficientes para comprometer o espiritismo? Vejamos um texto de Allan Kardec no qual ele nos aponta essa diferença. Diferença essa que costuma não ser levada em consideração quando se fala dos erros científicos presentes em seus textos. Convenientemente, essa distinção não costuma aparecer no discurso daqueles que pretendem revisar a obra kardeciana. E a razão pela qual essa distinção não é feita é porque isso enseja o seguinte raciocínio falacioso. Ora, se há erros científicos na obra de Allan Kardec, nada nos garante que os princípios espíritas, estes também estejam em algum ponto equivocados. Ah, Rafael, mas essa não é uma possibilidade? Claro que é. E essa possibilidade está aberta, inclusive, para ser demonstrada. Só que, por se tratar de um raciocínio falacioso, muitas vezes o que se aponta como erro doutrinário não passa de um diálogo de Allan Kardec com o conhecimento científico da sua época. E para por aí. Ninguém se compromete, ninguém se obriga a apontar as inconsistências nos princípios doutrinários do Espiritismo. E por não haver nenhum tipo de trabalho nesse sentido, vejamos, é muito fácil posar de pesquisador que pretende revisar a obra de Allan Kardec sem entrar no mérito dos princípios do Espiritismo, sem entrar no mérito da doutrina dos espíritos em si. Beleza? Tudo isto para nós chegarmos ao tópico que costuma ser bastante levantado nesse sentido, no sentido dessa confusão entre os erros científicos e erros na doutrina dos espíritos. Eu estou me referindo ao tópico da geração espontânea. Em relação a esse assunto, antes de partirmos aqui para observar a postura de Allan Kardec em relação a essa teoria, vejamos uma fala do Elias Moraes, que participou recentemente lá do canal do Alexandre Júnior. Vejamos o que fala Elias, porque essa sua fala é bastante ilustrativa, ela exemplifica muito bem o que vamos colocar em relação à geração espontânea a partir da postura de Allan Kardec, beleza? Olha só. Outra compreensão sobre isso, né? Eu gosto de citar também a teoria da geração espontânea, que na época de Kardec era a teoria mais aceita, ele inclusive justifica isso no artigo da revista Espírita. Atenção, Elias diz, era a teoria mais aceita. Nós vamos já ver que não era assim que Allan Kardec considerava, beleza? Repetindo. Era a teoria mais aceita, ele inclusive justifica isso no artigo da revista Espírita, e que hoje, gente, se você falar isso no ambiente acadêmico, as pessoas vão olhar para você assim com estranhamento, falar assim, de onde surgiu esse cara, né? Então, assim, não é porque é mediúnico, não é porque está na obra de Kardec, não é porque está nos livros de Chico, não é porque um médium extraordinário que participa lá da Fraternidade Espírita psicografou uma coisa bombástica, reveladora, que a gente tem que aceitar. Kardec recomendava um critério, na época dele, ele propôs o critério da universalidade. Hoje, a gente, inclusive, o critério da universalidade, a gente sabe que ele hoje é pouco, a gente vai ter que ter mais um pouquinho de cuidado, tá? Para a gente não cair em nenhum tipo de enganação. Bom, como nós vimos, além de ter dito que era a teoria mais aceita, o Elias fala, o Kardec justifica isso. Eu não vou aqui abordar esses outros aspectos da fala do Elias, porque não convém para o que nós estamos colocando, que é o que nós vamos ver agora, lá nesse texto que ele fez referência. Vejamos o que nos diz o Allan Kardec na Revista Espírita de julho de 68. Presta atenção. Olha só
o ponto de vista de Allan Kardec e a sua postura em relação a esse seu ponto de vista. Em nossa obra sobre a Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea como uma hipótese provável. Guardem bem essa afirmação, hipótese provável. Em razão disso, alguns partidários absolutos dessa teoria, admiraram-se que não a tenhamos afirmado como princípio. Olha só o que foi que nós lemos aqui. Por essa turma, o Kardec tinha empurrado essa teoria como princípio. A isto responderemos que, se a questão está resolvida para uns, não o está para todos. Não o está para todos. E a prova é que, a esse respeito, a ciência ainda está dividida. Como nós estamos vendo, o Elias coloca como sendo a teoria mais aceita. O Kardec já a considerava como sendo algo que dividia a ciência. Aliás, por aquela fala, passa-se a impressão de que, por ser a mais aceita, o Kardec pegou corda. Olha só. Ademais, ela é do domínio científico, onde o Espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva naquilo que não é essencialmente da sua competência. Vejamos o que nos diz Allan Kardec, a fim de que a gente compreenda qual é o escopo de estudo do Espiritismo, por mais que seja possível dialogar esse conhecimento com outros. Atenção! Pelo fato do Espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, não se segue que ele se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que se apresentem à primeira vista, com o risco de mais tarde receber um desmentido da experiência e de se dar ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Se ele não se pronuncia abertamente sobre certas questões controvertidas, não é, como poderiam supor, para manejar os dois partidos, mas por prudência e para não se adiantar levianamente num terreno ainda não suficientemente explorado. Eis porque ele não aceita as ideias novas, mesmo as que lhe pareçam justas, inicialmente sob reserva, para efeito de futura ponderação e de maneira definitiva apenas quando chegaram ao estado de verdades reconhecidas. A questão da geração espontânea, deixa eu subir aqui o último parágrafo da leitura, a questão da geração espontânea se enquadra neste caso. E em relação a esse assunto, tem algo aqui que eu quero colocar no final para que a gente reflita a respeito. Para além do que está sendo colocado pelo Allan Kardec, tem mais um ponto que eu quero trazer a respeito desse assunto. A questão da geração espontânea se enquadra neste caso. Pessoalmente, é para nós uma convicção. Uma convicção. E se tivéssemos que tratá-la numa obra comum, tê-la-íamos resolvido pela afirmativa. Mas numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais, atenção, nesse momento aqui vocês fazem uma retrospectiva em relação a vários vídeos nossos aqui no canal, as opiniões pessoais não podem fazer lei. Não sendo a doutrina baseada em probabilidades, não poderíamos resolver uma questão de tal importância tão logo tenha surgido, e que ainda está em litígio entre os especialistas. Não era algo considerado pela maioria. Beleza? Pelo menos a partir do ponto de vista de Allan Kardec. Afirmar a coisa sem restrição
teria sido comprometer a doutrina prematuramente, o que não fazemos nunca, nem mesmo para fazer prevalecer as nossas simpatias. Atenção para o que nos diz Allan Kardec. Porque se fosse pela simpatia dele em relação a essa teoria, como nós vimos, ele tinha convicção de ela ser verdadeira, porque partidário dessa teoria, ele não comprometeu a doutrina dos espíritos, muito embora ele seja simpático à tese da geração espontânea. Levemos em consideração o que ele disse em relação à competência do espiritismo, a fim de que nós compreendamos esse limite. Beleza? Em relação a isso, como eu havia mencionado, tem algo que eu quero acrescentar em relação a esse assunto, que é o fato dessa discussão aparecer lá em O Livro dos Espíritos. Lá em O Livro dos Espíritos, há uma questão que, da forma como é respondida, ela dá a entender, olha só, e aqui a gente tem que levar em consideração o papel dos médiuns nas comunicações, para que a gente não fique tratando a mediunidade como um milagre, como muitas vezes se faz. Atenção, lá em O Livro dos Espíritos, há uma resposta favorável a essa tese, e não é por esse fato que o Allan Kardec automaticamente, atenção, não é por esse fato, pelo fato de haver uma resposta favorável à tese da geração espontânea, esse fato por si só, pelos motivos que nós acabamos de ler, isso não permitiu que o Allan Kardec, 10 anos depois, já que nós estamos lendo aqui um artigo de 68, isso não permitiu que o Allan Kardec dissesse que essa tese encontra respaldo na doutrina dos espíritos. Por esses motivos que nós acabamos de ler, o Allan Kardec não comprometeu a doutrina dos espíritos, muito embora uma resposta favorável à teoria da geração espontânea há 10 anos publicada em O Livro dos Espíritos. Atenção, vejamos que resposta é essa. Olha só, se o Allan Kardec fosse outro, deixa eu colocar aqui para vocês, se o Allan Kardec fosse outro, talvez essa resposta por si só, ela já seria suficiente para que, em julho de 68, ou em A Gênese, ele respaldasse essa tese segundo o Espiritismo, mas não o fez. Muito embora essa questão. Questão 46. Há ainda seres que nasçam espontaneamente? A resposta diz o seguinte: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e do corpo dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Vejamos como essa resposta ela é muito favorável à tese da geração espontânea. Tudo o que ela coloca aqui é nesse sentido, muito embora essa resposta, o Allan Kardec, 10 anos depois, ainda movido pela prudência que lhe era característica, ele não comprometeu a doutrina dos espíritos. Mesmo sendo favorável à tese, vejamos o que Allan Kardec nos coloca em relação ao que são opiniões pessoais e ao que é a doutrina dos espíritos. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!